Olá, jovem, tudo bom? Vamos prosseguir com o nosso movimento uniformemente variado, tá bom? Hoje a gente irá conversar sobre o movimento uniformemente variado no eixo vertical, também chamado de movimento vertical no vácuo. Por que no vácuo? Porque nós iremos desprezar a resistência do ar. Isso irá fazer com que os nossos cálculos fiquem mais simples. Nós só iremos trabalhar com situações onde a resistência do ar não vai influenciar. Tá bom? Daí esse movimento vertical no vácuo ou queda livre, às vezes alguns livros colocam, tá? Mas a gente não irá usar esse termo queda livre, porque assim nós iríamos estar nos referindo somente à queda do corpo, tá? E aqui nós estaremos interessados na subida e na queda dele, tá bom? Então vamos ao nosso quadro aqui. Movimento vertical no vácuo. Algumas características dele. Primeiro, será um movimento uniformemente variado. Então, será um movimento de aceleração com um módulo constante. Ok? Será um movimento que nós poderemos utilizar todas essas equações que eu irei colocar no quadro. Não custa nada a gente dar uma relembrada rapidinha nelas. Função horária das posições, função horária da velocidade, equação de Torricelli, e a nossa equação extra, que eu tinha dito já que poucos livros usam essa equação, mas a gente gosta de utilizá-la, tá bom? Então você vai poder fazer uso de todas essas unidades, fazendo algumas adaptações, todas essas equações, desculpa, tá? Então, fazendo algumas adaptações de letras. Equações do M e o V. Ok? Então, como é que nós iremos trabalhar esse movimento? Preste atenção. Primeira coisa, a gente vai ter que estabelecer um referencial. Eu vou estabelecer esse referencial aqui. Por quê? Porque eu gosto dele. César, eu posso estabelecer outro sem nenhum problema. O meu referencial aumenta para cima as minhas alturas. Então, toda vez que o corpo estiver no solo, para mim, a altura desse corpo será 0. Toda vez que o corpo estiver acima do solo, para mim, ele terá uma altura diferente de 0. Consequentemente, se eu lançar um objeto para cima, o meu movimento será progressivo, aí a minha velocidade será positiva, porque ele vai estar aumentando as posições. Se eu lançar ou abandonar um objeto para baixo, a minha velocidade será negativa, movimento retrógrado. A partir desse meu referencial, aí eu analiso. Quando eu jogo um objeto para cima, a tendência natural dele é diminuir a sua velocidade. Então, na subida dele, na subida de um objeto, a gente terá um movimento do tipo retardado. E na descida dele, a gente terá um movimento acelerado. Consequentemente, para esse meu referencial, somente para esse meu referencial, você terá a aceleração sempre negativa. César, não tem sentido não. Lógico que tem. Se o movimento é retardado, velocidade e aceleração têm que ter sentidos opostos. Se o movimento é acelerado, aceleração e velocidade têm que ter mesmo sinal. Então, eu vou sempre utilizar esse referencial. Você pode mudar, você pode colocar o seu referencial apontando para baixo, tá? Ao apontar para baixo, você vai usar tudo isso aqui invertido. A sua velocidade será positiva quando o corpo estiver descendo, será negativa quando o corpo estiver subindo. E a sua aceleração será sempre positiva. Tem algum problema, César? Nenhum. Dá certo sempre, tá bom? Eu não aconselho você ficar, vou apagar aqui, tá? Eu não aconselho tu ficar numa única questão
com dois referenciais. Aí você pode se confundir. Ah, César, eu sempre uso quando o corpo está subindo o referencial para cima, quando o corpo está descendo o referencial para baixo. Beleza. Agora, quando você estiver trabalhando com um corpo que está descendo e outro corpo subindo, você vai usar qual referencial? Os dois não pode. Você só pode ter um referencial. Consequentemente, isso aqui não vai dar certo. Tá? Então, o conselho é usar sempre um único referencial, seja ele para cima, seja ele para baixo. Tá bom? Então, as nossas modificações em termos de unidade serão essas daqui. Ok? Substituir, ó. V0 mais GT, sem nenhum problema. Torricelli, V2, V02 mais 2G, delta H. Lembre-se que é delta H aqui, não é H. E V mais V0 sobre 2, delta H por delta T, sem nenhum problema. Se você quiser, você nem substitui essas letras, você trabalha com as letras convencionais, não altere nada. Só algumas observações devem ser ditas aqui. Primeiro, a equação do tempo de queda. Essa aula é um pouquinho mais técnica, tá? Você deve estar percebendo que a gente está trabalhando um pouco mais as equações, porque toda a teoria do movimento uniformemente variado foi dada já. Então, a equação do tempo de queda de um corpo, raiz de 2 vezes a altura da queda sobre a gravidade. É óbvio que nesse caso a gravidade aqui ela entrará positiva, porque não tem sentido você colocar a raiz quadrada do número negativo para encontrar o tempo. Então essa equação é extremamente importante, porém ela só é válida quando o corpo for abandonado do repouso, ou seja, a velocidade inicial igual a zero. Só é válida nessa condição e mais nenhuma. Tá bom? Então, se um corpo for lançado para baixo, essa equação não vale. Só vale quando o corpo é abandonado. Tá? Movimento de queda livre de velocidade inicial igual a zero. Tá bom? Rapidinho, chega aqui comigo. Só para evidenciar algo, quando a gente trabalha com queda livre no vácuo, se eu abandonar corpos de massas diferentes, esses dois corpos, por essa equação que eu apresentei, você vai perceber que esses dois corpos terão o mesmo tempo de queda. E aí você pode estar dizendo, César, mas na prática, isso não é verdade, César. Se eu abandonar corpos de massas diferentes, o corpo de maior massa chega antes do corpo de menor massa. Veja só, eu até concordo em parte com você, tá bom? Mas a massa não é fator determinante, não é o único fator que influencia no tempo de queda. Por exemplo, a área do corpo influencia, desde que nós não estivéssemos trabalhando no vácuo. Se você pegar um pedacinho, uma folha de papel, amassá-la, abandoná-la de uma certa altura, ela irá gastar um tempo para cair. Se você pegar essa mesma folha sem ela estar amassada e abandoná-la, ela irá gastar um outro tempo, mesmo sendo da mesma altura. Consequentemente, não é um único fator, a massa, tá, que determina o tempo de queda. Porém, por estarmos trabalhando no vácuo, o único fator é a altura da queda. Tá? E, obviamente, se ele foi abandonado ou foi lançado. Se ele tivesse sido lançado, é óbvio que o tempo de queda será menor, porque não será calculada por essa equação. Tá joia? Mais algumas informações. Volta a tela aqui. Outra coisa interessante é que quando você pega um objeto e lança esse objeto para cima, fatalmente esse objeto vai atingir uma altura máxima. E nessa altura máxima a velocidade dele será zero. Nessa altura máxima ele terá a velocidade zero. Ele sai com uma certa velocidade inicial, quando chega na altura máxima ele tem velocidade zero. Sempre assim, César? Sempre assim. Se você quiser, não gosto de estar falando de muitas equações o tempo todo, mas se você quiser facilitar a sua vida, você pode encontrar a altura máxima diretamente através dessa equação. Eu, particularmente, não gosto de estar o tempo todo forçando você a decorar equações, tá bom? Memorizá-las, mas alguns alunos se sentem seguros dessa forma. Tá aí, a equação para encontrar a altura máxima de um corpo lançado verticalmente para cima. Lembrando que se esse corpo sobe
e retorna à mesma posição de antes, o movimento de subida dele é simétrico do movimento de descida. Ou seja, a velocidade que ele tem, por exemplo, nesse ponto aqui, nessa linhazinha aqui, se na subida ele tiver uma certa velocidade, vamos colocar aqui, 10 metros por segundo. Quando ele passar por aqui. Na volta, quando ele passar outra vez por aqui, ele outra vez vai estar com 10 metros por segundo, porém com sentido, com sinal contrário. Estará com menos 10 metros por segundo. Tá bom? Sempre assim, César? Sempre. O tempo de subida dele, desde que ele retorne para o mesmo ponto, também será igual ao tempo de descida, também será igual ao tempo de queda. Tá já? Então vamos resolver alguns exercícios, porque aí as outras informações teóricas a gente passa nos próprios exercícios, tá bom? Então vamos embora. Vamos colocar aqui, começar. Passar aqui. Pronto, começamos. Deixa eu selecionar outra canetinha aqui, porque o texto está de preto. Ok, vamos lá. Abandona-se uma pedra, já é indício de que a velocidade inicial é zero. Só devemos observar se essa pedra antes estava dentro de algum corpo, tá? Porque se ela estivesse dentro de um balão, por exemplo, mesmo sendo abandonada, se esse balão estivesse subindo, ela não ia ter velocidade zero. Mas nesse caso aqui, ó, abandona-se uma pedra do alto de um edifício e esta atinge o solo 4 segundos depois. Então, ele já forneceu que a velocidade inicial é zero e que o tempo de queda dessa pedrinha é de 4 segundos. Beleza. Adote G igual a 10, tanto faz 10 ou menos 10, depende do seu referencial, fique livre para isso. E despreza a resistência do ar. Determine a altura do edifício. Tá bom, vamos. Letra A, altura do edifício. Tempo de queda. Raiz de 2H, 0, que foi a altura da queda, sobre G. Tempo de queda deu 4 segundos. Raiz de 2 vezes H0 eu quero. Sobre a gravidade, 10. Elevamos ao quadrado em ambos os lados. Ficamos com 16 igual a H0 sobre 5. O que nos dá a altura do edifício igual a 80 metros. Beleza? Então, a pedra foi solta de uma altura de 80 metros. Tá? Aplicação direta da equação do tempo de queda, que sem ela você também conseguiria usando a função horária das posições. Mas se temos essa equação, iremos fazer uso da mesma. Letra B. O módulo da velocidade da pedra quando atinge o solo. Vamos lá. Não diga que é zero, pelo amor de Deus, senão essa partícula não iria tocar o solo. Ela até pode ser zero, essa velocidade, depois que ela atingir o solo, mas na hora que atinge, não. Então, como eu irei fazer? V0 mais GT. Eu já disse que uso a minha gravidade sempre negativa. Você usa como quiser. A minha velocidade vai dar menos 40 metros por segundo. Que por uma simples análise da aceleração, daria para dizer que era menos 40. Porque como a minha aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado, ela é isso daqui. Significa que a minha velocidade aumenta a cada segundo 10 metros por segundo. Em 4 segundos ela vai ter aumentado 40 metros por segundo. Tá joia? Então, a primeira questão está aí no quadro, está na tua telinha. Espero que você tenha entendido. Vamos à nossa segunda questão. Deixa eu passar aqui o nosso slidezinho. Tá aqui. Essa já é um pouquinho melhor. Uma pedra lançada para cima a partir do topo de um edifício de 60 metros com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, vamos ao nosso edifíciozinho aqui. Sem muito capricho. A pedrinha foi lançada com uma certa velocidade inicial.
que ele disse já que foi de 20 metros por segundo, de um prédio, deixa eu selecionar aqui para ficar mais organizadinho, de um prédio cuja altura inicial do lançamento, 60 metros. É óbvio que essa partícula vai subir, vai atingir uma altura máxima e vai descer. É óbvio, tá bom? Ele deve perguntar algo envolvendo o movimento dessa partícula. Lembre-se que é um movimento só. Você não precisa dividir em dois movimentos, subida e descida. Não, é um movimento só. Ela inicia daqui e vai acabar o seu movimento no solo. Tá bom? Sem nenhum problema, é um movimento só. Um único referencial. Meu referencial sempre o meu apontando para cima. Vamos às perguntas. A pergunta. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da pedra ao atingir o solo. Tranquilo. Olha só. Torricelli. Mas César, existem dois movimentos. Eu sei. Para você, para mim isso é um movimento. Porque eu uso um único referencial. Está aqui a minha função horária. Minha equação de Torricelli, desculpe. A minha velocidade final é isso que eu quero. Minha velocidade inicial, 20. Mais 2 vezes. Gravidade, menos 10, pelo meu referencial. Minha altura final, 0, porque ela vai tocar o solo, então a altura aqui final é 0. E minha altura inicial, 60. Então, teremos 400 menos não mais, menos com menos mais, desculpa, 1.200 raiz de 1.600, quando ela atingir os raiz de 1.600, é bom colocar isso aqui, ela vai atingir o solo com mais ou menos 40. O meu referencial, a velocidade quando está para baixo é negativa, então para mim é menos 40. Deixa eu colocar aqui, para mim é menos 40. Tá bom? Tá? Como ele normalmente não coloca, sempre não coloca duas alternativas, uma positiva e uma negativa, ele vai colocar lá 40 metros por segundo ou menos 40 metros por segundo, sem nenhum problema. Volta aqui comigo. Percebam que a gravidade você tem livre arbítrio para colocar ela positiva ou negativa. Eu só não aconselho você ficar trabalhando com dois referenciais. Por exemplo, nessa questão você tem que dividir em duas partes, sem ter necessidade. Você poderia trabalhar com um único referencial. Tá joia? Vamos à nossa próxima questão. Acho que essa foi uma que caiu no Enem, se eu não estiver enganado. Vamos ver. Não foi ainda, tá? Não é essa ainda. Vamos a mais uma aqui. Uma pedra é largada de uma ponte a 45 metros acima da superfície da água. Outra pedra é atirada para baixo 1 segundo após a primeira pedra cair. Ambas chegam na água ao mesmo tempo. Não quer dizer que gastam o mesmo tempo, quer dizer que chegam no mesmo instante. Qual era a velocidade inicial da segunda pedra? Vamos lá. Uma pedra foi abandonada. De 45 metros. Pedra A. Outra pedra foi lançada com a velocidade inicial, da mesma altura em que a outra foi solta, porém não sai no instante em que a outra é solta. Sai 1 segundo depois. Mas ambas chegam juntas ao solo. Ambas chegam juntas ao solo. Quer dizer que elas chegam no mesmo instante. O que é que eu irei fazer? O movimento dessa pedrinha B terá 1 segundo a menos que o movimento da pedrinha A. Então, o que é que eu irei fazer? Vou trabalhar primeiro a pedrinha A, achando para a pedra A o tempo de queda dela. Beleza? Então, tempo de queda da pedrinha A,
tempo de queda, quase que não sai. Vai ser 2 vezes 45 sobre 10. Teremos um tempo de queda de 3 segundos. Um intervalo de tempo de queda de 3 segundos. Como o intervalo de tempo de queda da primeira bolinha é 3 segundos, primeira pedrinha é 3 segundos, o da pedra B será de 2 segundos, porque ela saiu 1 segundo depois. Então, o que é que eu irei fazer? Eu vou pegar esses 3 segundos aqui, tá? Vou usar 2 segundos para a pedrinha B e vou estudar o movimento dela agora. Consequentemente, vou encontrar a velocidade inicial da mesma, tá? Lembrando que ela foi lançada de uma altura de 45 metros, certo? E ele quer que nós encontremos a velocidade inicial. E eu já sei que o tempo que ela gasta para cair é de 2 segundos. Então, vamos aos nossos cálculos. Ele pede qual a velocidade inicial. Muito justo fazermos por essa equação aqui. V0t mais gt ao quadrado sobre 2, sem nenhum problema. A altura final será 0, a altura inicial foi 45 metros, mais V0, o tempo de queda 2, menos 10, 2 ao quadrado sobre 2. Menos 2V0 igual a 45 menos... temos aqui 4 vezes 10, 40 dividido por 2, 20. Beleza? Então, teremos V0, 25 menos 25 dividido por 2, menos 12,5 metros por segundo. Nenhum problema em ela ter dado negativa, tá? Porque o nosso referencial, espero estar falando pela última vez nessa aula, ele é positivo para cima e ele é negativo para baixo. Como a velocidade está para baixo, ela é negativa, tá? Então, 45 menos 20, 25 por 2, menos 12,5 metros por segundo. Mais uma questão que resolvemos. Tá, joia? Para finalizar, vamos à nossa questãozinha contextualizada do Enem, onde você vai ver que não tem nada a ver aquela história de não decorar equações, de não entender. Ele vai fornecer essa equação, mas o estudo para resolver essa questão necessitava de mais algumas ideias. Você mesmo vai ver. Então vamos tentar ler um pouco mais rápido aqui, até porque tem muita coisa aí que não tem interesse. O super-homem e as leis do movimento é o texto dessa questão. Faltou um pontinho aqui. Então vamos lá. Uma das razões para pensar sobre física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura a seguir, que eu não coloquei, que era uma simples figura de um super-homem, pouco importava aqui pra gente, tá bom? Mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Simplesmente tínhamos um prédio de altura H, e o super-homem, o nosso ponto material, lançando-se para atingir essa altura aqui. Tá joia? Sem nenhum problema, não adiantava de nada essa figura. Seria possível admitir que com seus superpoderes ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um salto forte, ou seja, que ele tenha saído com uma certa velocidade inicial suficiente para ele atingir essa altura H, como se fosse um lançamento vertical para cima. Nesse caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto, lembra que nós falamos a altura máxima? Deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo. Perfeito. Sendo G a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-herói e a altura atingida é dada por V2, 2GH, tirada dessa ideia aqui. Vou colocar o nosso Gzinho negativo, só para você ter ideia, como é coerente botar esse G negativo. Como o V final é 0 e a altura inicial foi 0, você ficou com V0 ao quadrado igual a 2GH, desde que você tivesse colocado seu Gzinho no início dessa questão negativa. Tá bom? Bom, enfim, vamos às perguntas. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial, por quê? Você viu que a equação tratava disso, V2, 2GH. Na verdade, aqui, para ficar mais bonitinho, vamos botar V0. Então, por que depende? Bom, temos que analisar cada um desses itens.
A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Puramente equação. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Ele está dizendo que a altura é no mínimo diretamente proporcional. Posso até colocar esse sinal de igual, não necessariamente é assim, mas ele diz que é diretamente proporcional à velocidade média do corpo, que é ΔH por ΔT, multiplicado pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Se nós organizarmos isso daqui, deixa eu apagar, eu posso cancelar aqui, vamos cancelar aqui, eu ficarei com ΔH vezes T. Nada a ver. Tem nada a ver com o que foi dito. Item B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. E inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Quanto maior for a gravidade, mais ele é puxado, tá, para o solo. Consequentemente, ele gasta menos tempo no ar. Então, esse item está falso, esse item também. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. Até aí, razoável, tá? Legal. E essa é inversamente proporcional à velocidade média, negativa. A aceleração da gravidade é uma característica da região onde o movimento está sendo executado. Nada tem a ver com a velocidade média do corpo. Tá bom? D. Então, falso também. Falso, falso. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado. Essa aqui não tem nada a ver. É um daqueles itens que, em todas as questões do Enem, tem um dos itens que é bem diferente, bem estranho, tá? Esse é o item. E ele ainda diz, porque existem duas acelerações envolvidas, a aceleração da gravidade e a do salto. Nada a ver. Letra E tem que ser a nossa alternativa. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Ficou um pouco melhor quando ele diz que esse tempo depende de sua velocidade inicial. Deixa eu explicar para vocês. Parece muito com esse item aqui, mas não é, tá? Porque ele diz tempo permanece no ar ao quadrado. Esse aqui não. Preste atenção. Se nós pegarmos essa equação, rapidamente, sobre 2, a gente consegue chegar a essa ideia. A altura do pulo é diretamente proporcional à sua velocidade média, beleza? E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Que o tempo depende da velocidade inicial? Depende. E a velocidade média que eu estou grifando aqui é diretamente proporcional à altura atingida ou ao contrário. Então, estamos corretos realmente nessa letra. Finalizamos essa nossa aula de cinemática escalar 4. Na verdade, estamos finalizando cinemática escalar. A gente vai dar uma pausa em cinemática. As nossas próximas aulas serão de termologia, para que dê tempo de tu organizar tudo que envolve cinemática escalar, para que possamos entrar em cinemática vetorial, que é um pouco mais complexo, tá bom? Então, bom estudo, fica com Deus. Um abraço, tchau, tchau.